Quando tudo parecia finalmente ir melhorando, o destino resolve virar o jogo mais uma vez. Samir sorri aliviado ao ver Candinho reagir tão bem à presença de Policarpo. As crianças seguram o fôlego, Stella se emociona, e por um instante, todos acreditam que o plano deu certo. Mas, de repente, a porta se abre com força. Lauro aparece. O olhar dele ferve de indignação ao ver Policarpo ali dentro. Ele dá um passo à frente, e sua voz ecoa pelo quarto. Mas o que é isso? O que esse animal está fazendo aqui? As crianças congelam. Até Policarpo fica sem reação, com os olhos baixos. Stella tenta segurar o desastre. Calma, nós podemos explicar. Mas Lauro corta no meio, irritado, quase sem respirar. Então é por isso aquela reunião absurda com as enfermeiras. Vocês enlouqueceram? Túlio dá um passo à frente, com o peito apertado. A culpa foi minha, doutor. Se tiver que punir alguém, que seja eu. Mas a raiva de Lauro só aumenta. Eu quero essas crianças, e esse animal fora daqui agora mesmo. Depois, vamos ter uma conversa muito séria. Policarpo solta um zurro baixo, triste, como se pedisse perdão. Samir se inclina sobre Candinho e sussurra. Eu volto logo, prometo. A gente vai ficar junto de novo. As crianças saem acompanhando Policarpo. E o hospital, de repente, parece ainda mais frio. A conversa na sala de Lauro. Assim que a porta se fecha, Lauro chama Stella e Túlio para sua sala. O clima pesa, quase não dá para respirar. Stella tenta se manter firme, mas a voz sai trêmula. Antes de tudo, doutor, o Candinho mexeu os dedos. É a primeira vez desde tudo que aconteceu. Lauro suspira, mas não cede. Pode até ser, mas o que vocês fizeram foi extremamente arriscado. Não só para ele, mas para todos os pacientes. Não sabemos que tipo de bactérias esse animal carrega. Túlio engole seco. Nós sabemos, mas tomamos todo o cuidado possível. Lauro rebate na hora. E se alguém da vigilância sanitária aparece aqui? Mesmo com cuidado. Policarpo é um animal. E animais são proibidos dentro de um hospital. Stella baixa a cabeça, sentindo o peso da culpa. O senhor vai nos demitir? Lauro respira fundo. Não. Não vou. Os dois soltam o ar num alívio quase visível. Mas Lauro continua. Mas vocês serão punidos. Uma semana de turnos noturnos, não remunerados, e na ala oposta. Túlio acena, aceitando. É justo. Mas Lauro não terminou. E mais uma coisa. Vocês estão fora do caso do Candinho. A partir de agora, eu mesmo vou cuidar dele. Stella regala os olhos, em choque. Doutor, por favor. Mas Lauro ergue a mão, firme como uma sentença. A minha palavra está dada. Lauro ergue o queixo, cheio de autoridade. Eu vou mostrar para vocês como se cuida de um paciente. E considerem-se satisfeitos por ainda estarem trabalhando neste hospital. Ele fala como se tivesse vencido. Mas não imagina que, ainda naquele mesmo dia, vai quebrar a cara. Porque Sandra já está se preparando para invadir o hospital que está sob responsabilidade dele. Zuma e Carmen, a tensão cresce. Enquanto isso, longe dali, Zuma desabafa com Carmen. O olhar dela está inquieto, como se pressentisse algo muito ruim. Depois da conversa que tive com a Sandra, eu não consigo parar de pensar que ela vai fazer algo com o Candinho. Ela respira fundo. E só eu posso impedir essa mulher. Carmen arregala os olhos. Mas como, Zuma? Você mesma disse que a Sandra é a mulher mais perigosa da cidade. Zuma sorri de canto, um sorriso duro, cheio de história. E eu sou a segunda. A voz dela soa como uma promessa. Eu não vou deixar aquela infeliz chegar perto do Candinho. Sandra e Ernesto, o plano começa. Pouco depois, Ernesto vira o corredor e vê Sandra. Vestida de enfermeira. Ele engasga. Meu Deus, mas você está... Sandra o interrompe com um brilho perigoso nos olhos. Maravilhosa? Irreconhecível? Ernesto franze a testa. Na verdade, você não se vestiu como a baronesa. Sandra dá um sorriso calculado. Melhor assim. Se eu for pega, pelo menos a imagem da baronesa continua intacta. Ernesto se irrita. Então você está com medo de ser pega? Isso só prova que o seu plano tem falhas. Desista dessa loucura. Sandra se aproxima, firme, fria. Eu nunca desisto. Um silêncio tenso. E, claro, você vai me ajudar a eliminar a maior ameaça daquele hospital.
Ernesto engole seco. A isca para Lauro. Pouco tempo depois, Ernesto vai até a sala de Lauro. Com licença, doutor. É urgente. Lauro mal levanta os olhos. Eu não tenho assunto com você. Mas Ernesto insiste. É sobre o Tobias. Lauro para. O nome mexe com ele. O que tem o Tobias? Ernesto cruza os braços. Ele está muito mal. Está lá no lugar onde vocês costumam se encontrar. Lauro se desestabiliza. Eu não sei do que você está falando. Ernesto dá de ombros, fingindo desinteresse. Tudo bem. Deixa ele lá. Mas quando você receber a pior notícia, não diga que eu não avisei. O corpo de Lauro treme. Sem pensar, ele sai correndo da sala. Ernesto sorri, satisfeito. A Sandra estava certa, nada como um segredo cabeludo para tirar alguém do eixo. Sandra entra no hospital. Logo em seguida, ela recebe o aviso. O plano funcionou. Sandra não perde tempo. Vai direto ao hospital. Entra pela porta dos funcionários. E se mistura às enfermeiras como se sempre tivesse trabalhado ali. Máscara no rosto. Touca escondendo os cabelos dourados. Prancheta na mão para ocultar qualquer detalhe. Com passos calculados. Ela avança pelos corredores. Cada passo, a aproxima do quarto de Candinho. Sandra caminha pelo corredor, confiante. Mas de repente, seus olhos se arregalam. Zuma. A vilã para na hora, vira o rosto e muda o trajeto rapidamente, quase tropeçando. Droga, o Ernesto disse que não tinha visitas hoje. O que essa mulher tá fazendo aqui? Ela aperta a prancheta contra o peito. Vou ter que esperar, não posso arriscar agora. Zuma entra no quarto de Candinho. A mulher empurra a porta devagar e olha ao redor. Que estranho. Não tem ninguém aqui. Ela se aproxima da cama, com o senho franzido. Eu achei que ele estivesse sendo cuidado o tempo inteiro. Respira fundo. Vou procurar o Dr. Lauro. Eu exijo explicações. Zuma sai do quarto. Sandra vê tudo de longe. E assim que Zuma desaparece no corredor, ela desliza pela porta, silenciosa como uma sombra. Sandra diante de Candinho. A vilã olha para o rosto de Candinho. E um sorriso cruel se abre. Eu não acredito. Ela solta uma risada baixa, macabra. Anos imaginando o que eu faria com você quando saísse do cilindró. Ela se aproxima, quase tocando o braço dele. Ah, eu tenho que aproveitar cada segundo. Sandra continua falando, como se Candinho pudesse ouvi-la. Como se o ódio dela precisasse finalmente transbordar. Zuma volta, o choque. De repente, a porta se abre. Zuma entra novamente. Sandra congela. Num reflexo, ela ergue a prancheta e vira o rosto para a parede, tentando esconder-se sob a máscara. Zuma suspira, aliviada. Ainda bem que alguém resolveu cuidar do Candinho. Forçando a voz para parecer outra pessoa, Sandra responde. Houve uma emergência. O Dr. Lauro precisou sair, e me deixou cuidando dele. Pode ficar tranquila, ele está em boas mãos. Zuma estreita os olhos, desconfiada. Por que você não olha para mim quando eu falo com você? Sandra sente o coração martelar no peito. A vilã tenta não tremer. Zuma dá um passo para frente. Essa voz. Ela se aproxima, como se tentasse puxar uma lembrança. Sandra prende a respiração. A reação de Candinho muda tudo. De repente, Candinho se move. Um torcer, um gesto mínimo, mas suficiente. Zuma engasga de emoção. Meu Deus! Candinho! Você está acordando? Sou eu. Ela segura a mão dele. Venha, querido, siga minha voz. Sandra entra em pânico. Não. Candinho não pode acordar agora. Dita e a aparição de Anastasia. Enquanto isso, na casa de Estela. Dita está com Anabela, Manuela e Celso. Ela passa diante do espelho. E leva o maior susto de sua vida. O reflexo muda. Anastasia aparece ao lado dela, nítida, serena, mas urgente. Dita olha para trás, nada. Mas quando olha novamente para o espelho, Anastasia continua ali. Imóvel. Intensa. A mãe de Candinho fala, firme. Você precisa ir para o hospital. Meu filho está em perigo. Assim que a imagem some, Dita recupera o fôlego. E a urgência toma conta dela. Ela corre até a sala. Eu preciso ir para o hospital agora. Celso se levanta assustado quando vê Dita entrar correndo. Mas o que aconteceu? Por que você tá assim, nervosa desse jeito?
Dita respira rápido, ainda pálida. Eu não sei explicar, Celso. Mas o Candinho não tá bem. Ela segura as mãos, trêmula. Tia Manuela, cuida da Anabela pra mim. Eu tenho que salvar o meu marido. Ela mal imagina que uma reviravolta gigantesca está prestes a acontecer. No hospital, Candinho volta a dormir. Zuma observa Candinho por alguns segundos. O brilho de esperança em seus olhos se apaga, devagar. Ela enxuga as lágrimas. Bom, acho melhor deixá-lo descansar. Sandra, falsa e fria. Eu concordo. Zuma encara, só consegue ver os olhos por trás da máscara. Escuta bem. Uma mulher pode aparecer aqui a qualquer momento. O nome dela é Sandra. Ela fala com firmeza. Não deixe que ela entre neste quarto, ou você vai colocar a vida do paciente em risco. Zuma sai. Assim que a porta se fecha, o sorriso de Sandra surge, venenoso. Que pena, né? Ela já está aqui dentro. A confissão de ódio. Sandra se aproxima da cama. A voz dela treme, não de medo, mas de rancor. Você tirou tudo que era meu. Ela aperta os lábios. Titia parou de confiar em mim, e por sua causa, não me deixou nada no testamento. Ela respira fundo, tomada pela fúria. A mansão, a fábrica, as joias. Tudo deveria ser meu. Ela inclina o rosto sobre Candinho. Mas isso acaba agora. Tudo. O que era de titia, vai ser meu. As luzes começam a piscar. Sandra dá mais um passo. Mas de repente, as luzes do quarto começam a piscar. No início, ela ignora. Mas logo, aquela frequência estranha a deixa zonza. Ela leva a mão à cabeça. Que barulho é esse? Tenta ir até a porta. Mas ela se fecha sozinha. Bah! Sandra se assusta e empalidece. O que é isso? Ela olha ao redor, perdida entre clarões. E no meio das luzes piscando, uma silhueta aparece, difusa, imóvel. Sandra paralisa. Um cheiro invade o ar. Familiar. Doce. Inconfundível. Uma lágrima escorre pelo rosto dela. O perfume de titia. A voz quebra. Titia, você está aqui? As luzes se apagam. O quarto mergulha no escuro. A respiração de Sandra ecoa. O coração bate forte, quase saindo do peito. O perfume fica ainda mais forte. E então, as luzes acendem de uma vez. Anastasia aparece. Sandra dá um grito silencioso. Diante dela, Anastasia. Sólida. Imponente. Como se nunca tivesse partido. Sandra cai no chão, apavorada. Mas logo, tomada pelo ódio, ela se levanta, grita. Você não tá mais viva. Não vai me impedir. Ela avança em direção à cama de Candinho. Mas a porta se abre. A chegada de Dita, Celso e Estela. Dita entra, ofegante. Celso e Estela vêm logo atrás. Eles congelam. Meu Deus, é a Sandra. Estela solta, em choque. Sandra tenta chegar até Candinho, mas Celso segura seu braço com força. Chega. O rosto dele está vermelho de raiva. Você não vai tocar nele. Dita, sem acreditar no que vê. Você, tá viva? Como isso é possível? Sandra sorri, enlouquecida. Eu nunca iria embora, antes de terminar a minha vingança. Estela CTCHTNS Vanoi MNH. Mas você não vai conseguir. Covete CHY Han Lang, VACHY vai Jiminji. Tig BC Chan Wang Ji. Sandra, no entanto, se solta de Celso com a fúria de quem luta pela última chance. Ela tenta fugir. E então, o caos explode. Médicos, seguranças, enfermeiras e até pacientes congelam ao ver o rosto dela. A reação é unânime. Sandra está viva. Nesse instante, Lauro surge na porta do hospital. Ele fica paralisado, completamente atordoado. Meu Deus, eu só deixei esse hospital por 30 minutos. E, no meio dessa tempestade humana, Candinho abre os olhos. Dita, tomada pela emoção, leva as mãos ao rosto. Ela corre até ele. Candinho caminha devagar em direção à esposa. Ao abraçá-lo, ela quase soluça. Eu não acredito, você acordou, você tá bem? Candinho respira fundo, ainda abalado. Vem comigo, eu preciso ver o meu fio. Dita pisca, confusa. Fio? Que fio? Ele entrelaça os dedos nos dela e começa a andar. Eles passam pelo corredor tumultuado. Gritos ecoam. Sandra, derrotada,
é arrastada pela polícia enquanto todos protestam contra ela. Pouco depois, no orfanato, Samir sente algo no peito. Uma espécie de calor. Ele sorri sem entender por quê. O meu pai tá vindo. Simba ri com crueldade. Que mentira. Ele nunca vai vir. Quem é que quer um filho como você? Mas então, uma voz surge atrás dele, firme, emocionada. Eu quero. Samir se vira. Os olhos dele brilham como nunca. Candinho, você acordou? Candinho se ajoelha, ficando à altura do menino. A voz sai trêmula, mas cheia de certeza. Mais do que isso, eu descobri que eu sou o seu pai. A minha santa mãezinha me contou tudo. Simba regala os olhos, em pânico. O segredo acabou. Tudo foi revelado. Quando Candinho menciona a marca de nascença, Samir sente o coração disparar. É real. É verdade. Ele o abraça com toda a força que tem. Esse é o dia mais feliz da minha vida. E agora me conta aí. De 0 a 10, que nota você dá para o Policarpo por ter conseguido fazer o Candinho acordar? Deixe a sua resposta nos comentários. E não esquece de clicar no gostei para receber mais vídeos da novela.